Boa noite, amigo da Novo Tempo. Você é muito bem-vindo ao nosso programa de Semana Santa. Além de você que nos acompanha em sua casa ou em qualquer outro lugar, nós temos a partir de agora milhares de igrejas adventistas que se tornam auditórios da Novo Tempo. Você que está num desses auditórios é muito bem-vindo a esta programação especial que tem como tema Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança. O orador desta semana especial, desta Semana Santa especial, é o pastor Arilton Oliveira, orador do programa, apresentador do programa Bíblia Fácil aqui da Novo Tempo. E hoje ele vai apresentar o tema Passos de Renúncia. Você é muito bem-vindo mais uma vez e neste momento eu convido ao pastor Everon Donato para que faça uma oração e em seguida você vai ouvir o quarteto Arautos do Rei. Oremos. Querido Deus e maravilhoso Pai, muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui nesse bom lugar. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de ouvir a Tua Palavra, de conhecermos os passos de Jesus que nos conduzem ao céu. Que a Tua Palavra seja exaltada hoje, que cada pessoa que ouvir a Tua Palavra abra o coração e deixe-a cair profundamente para transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Vivi em outras terras, outros deuses conheci, e com sinceridade honrei a lei que eu servi. Eu não tive a grande chance de a Bíblia conhecer, mas segui a minha luz até morrer. E num instante a minha sepultura se abriu, o céu se enrolou e luz de glória me cobriu. Entre nuvens vi alguém surgir, com anjos ao redor, e transportados viajamos para um lugar de luz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Como entender tão imenso amor? Sempre louvarei ao meu Salvador. Eu de repente percebi as marcas que carrega esse Deus que eu não servi. Perguntei de onde vem as cicatrizes de Jesus, e o anjo me contou de todo o sacrifício e da cruz. Quem é esse Deus? Como me salvou, sem eu merecer, mesmo sendo quem eu sou. Deus deixou seu lar, Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu, Deus conhece a cruz. Deus julga pela luz que eu recebi, e sabe tudo aquilo que eu vivi. Sem que eu soubesse, Deus gravou a sua lei no coração.
seu lar. Deus se fez Jesus. Eu conheço o céu. Deus conhece a cruz. Eu conheço o céu. Deus conhece a cruz. Conhecendo esse Deus, entendendo tudo que Ele fez por nós, nosso desejo é estar perto dEle, bem junto dEle. É isso que iremos cantar agora, clamando ao Senhor: Senhor, eu quero estar perto de Ti. Vamos juntos? Bem junto a Cristo, se essa é a sua vontade, eu quero estar bem junto à cruz, bem junto à cruz, doce paz desfrutar, para sentir a paz, Senhor. Sim, ao teu peito eu busco a paz, pois teu amor divinal satisfaz. Somente o seu amor divinal, pois teu amor divinal satisfaz. Diga: Senhor, eu não trago nada, não trago nada hoje para Ti, mas ao Senhor somente um coração, só este meu coração pecador. Mas te suplico, mas te suplico em contrição, ó Salvador, dá-me paz, dá-me paz, perdão, ó Salvador, dá-me paz e perdão. Ele abriu mão do céu, da paz, da luz e de si mesmo não reclamou. Abriu sua mão e a estendeu no madeiro. Estava ferido o próprio carpinteiro. Estava ferido o grande cordeiro. Sua renúncia em favor dos pecadores é a cruz, e a estrada para a vida tem seu nome, é Jesus. Nessa terra, sua vida foi marcada por passos de renúncia. Que alegria podermos estar juntos nessa ocasião tão especial para estudarmos a respeito da vida de Cristo e de uma forma mais detalhada os últimos eventos do seu ministério. Aqui nesse auditório da Novo Tempo, nós queremos saudar carinhosamente a todos vocês que vieram. E aqui nós temos o emblema da cruz, da sepultura e da água. E nós vamos entender ao longo dessas noites o que tudo isso representa para o cristianismo, em especial para todos nós. A minha saudação carinhosa a você que está em alguma de nossas igrejas adventistas espalhadas pelo Brasil, em algum auditório, talvez num pequeno grupo, ou você que está em casa com sua família, assistindo agora a Novo Tempo, no canal aberto da sua cidade ou Sky Canal 14. Deus abençoe você e seja bem-vindo a 3 noites especiais da programação Nos Passos de Jesus, um caminho de esperança. Hoje vamos estudar a respeito daquela sexta-feira, quando Cristo foi crucificado. E hoje, sexta-feira santa, o Brasil parou.
nosso país para. Mas a pergunta que eu faço para vocês hoje é: o que existe de santo na Sexta-feira Santa? Muitas pessoas vão se preparar para, nesse final de semana, trocarem presentes, ovos de chocolates, coelho da Páscoa. Mas o que tudo isso representa? Será que a Bíblia tem uma história diferente para nos contar? E eu queria convidar você que trouxe a sua Bíblia, e você que nos acompanha em casa, que também tomasse a sua Bíblia, e nós vamos conhecer agora a verdadeira história da Semana Santa e da Páscoa. Para contarmos essa história, nós temos que voltar num tempo muito especial, quando o povo de Deus estava escravizado no Egito. Temos que voltar a um grande homem do passado chamado Moisés. E depois de mais de 400 anos escravos, Deus levantou esse homem para tirar o seu povo da terra do Egito. Aí no Egito foi estabelecida a Páscoa. E nós vamos agora buscar conhecer na Bíblia a real história da Páscoa. Você que nos acompanha em casa, abra sua Bíblia em Êxodo capítulo 12. E você também que está conosco aqui no auditório. Êxodo capítulo 12. E eu queria ler com vocês alguns versos que vão falar para nós a respeito dessa história, a origem da Páscoa. E vamos entender hoje o verdadeiro significado da Páscoa e o que existe de santo na Sexta-feira Santa. Êxodo capítulo 12, nós temos aqui o relato da instituição da Páscoa. E no versículo 2 nós lemos assim, Êxodo capítulo 2, 12, verso 2. Este mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Vá agora para o versículo 6. E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará ao crepúsculo da tarde. Verso 7. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Verso 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. E o último verso 14 que eu quero ler: este dia vos será o principal, ou vos será por memorial, e o celebrareis com solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações os celebrareis por estatuto perpétuo. Pois bem, aqui nós temos em Êxodo 12 a instituição da Páscoa. Deus havia enviado 9 pragas sobre a terra do Egito para levar Faraó a se convencer de que o seu povo deveria ser liberto. Mas Faraó havia endurecido o seu coração. E viria agora a 10ª e última praga, que seria a morte de todos os primogênitos. Primogênito é o filho mais velho que nasce numa família. E então Deus anunciou esta 10ª praga, e ao mesmo tempo ele estabelece uma cerimônia, que nós chamamos de Páscoa. Talvez na leitura você não percebeu aonde apareceu aqui a palavra Páscoa no seu sentido etimológico, mas quando Deus disse assim: no 10º dia cada família deve tomar um cordeiro, e o mês da Páscoa era o primeiro mês, era o principal dos meses em Israel, por isso o primeiro mês. Os judeus chamavam esse primeiro mês de Abib. Então nesse mês de Abib, no 10º dia, cada família judia deveria pegar um cordeiro sem defeito e separá-lo, guardá-lo. E esse cordeiro ficava guardado, protegido, até o 14º dia. E no dia 14, ao crepúsculo da tarde, esse cordeiro deveria ser sacrificado. E o povo de Israel foi orientado: vocês vão pegar o sangue desse cordeiro e vocês vão passar nos umbrais das portas. Quando for meia-noite, o anjo da morte sairá pela terra do Egito, vai entrar em todas as casas e matar o primogênito, o filho mais velho.
Mas quando ele chegar numa casa e ele vir na porta o sangue do cordeiro, ele vai passar por cima dessa casa. E daí vem a expressão em inglês para a Páscoa, pass over, passar sobre. O anjo da morte iria ignorar a casa em que o sangue estivesse manchado. Ou seja, no dia da Páscoa, o que livrava da morte era o sangue. E então foi dada orientação ao povo de Deus: vocês vão fazer isso todos os anos, e vão celebrar isso por estatuto perpétuo. E por milênios, a Páscoa foi celebrada pelo povo de Israel. Chegou um dia que um garoto de 12 anos foi celebrar a Páscoa também. Como ele se chamava? Jesus. Pela primeira vez, Jesus foi visitar o templo em Jerusalém. Ele tinha 12 anos. Ele foi com seus pais, José e Maria. Mas enquanto ele estava visitando o templo pela primeira vez, e quando ele viu o sacrifício da Páscoa, os sacerdotes vestidos de branco, o sacrifício solene, a vítima ensanguentada, pela primeira vez na vida, o menino Jesus, de apenas 12 anos, descobriu sua missão. Aquele animal representava o seu próprio sacrifício. E com 12 anos, Jesus compreendeu de que um dia ele deveria morrer também, como aquele animal estava morrendo. Jesus conhecia muito bem as profecias, já com 12 anos. Tanto é que ele discutiu com os doutores no templo, nesse dia. E os pais voltaram para casa sem perceber que o menino não havia ido com eles. E eles pensaram assim: o garoto Jesus está vindo com os colegas de viagem. E depois que eles haviam caminhado um dia, eles perceberam que Jesus não estava com eles. E eles ficaram desesperados. E eles voltaram para Jerusalém. E 3 dias depois eles encontraram um garoto no templo, discutindo com os doutores da lei a respeito da Bíblia. E esse garoto, esse menino, estava dando lições que os doutores nunca haviam percebido. Esses doutores eram orgulhosos e de fato eles não aceitariam o ensinamento de qualquer uma pessoa, mas eles estavam achando que eles estavam ensinando o garoto. Mas o menino Jesus, com suas perguntas, com suas aplicações das profecias, ele começou a mostrar de que a visão desses líderes religiosos sobre a obra do Messias estava distorcida. Ele não viria para derrotar os romanos e colocar os judeus mais uma vez como cabeça da nação, mas o Messias viria para morrer em prol do povo. Jesus conhecia a profecia de Isaías capítulo 53, que dizia assim sobre ele mesmo: como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E o menino Jesus entendia isso, e os líderes religiosos tiveram a oportunidade de entender o verdadeiro significado da obra do Messias. Jesus tinha 12 anos. Passados 21 anos, ele agora com 33, Jesus se aproxima da última semana da sua vida e do seu ministério. Você se lembra quando Jesus Cristo mandou que os discípulos buscassem um jumento? E ele montou nesse jumento e se dirigiu para Jerusalém? Essa história aparece em Mateus capítulo 21. Quando Jesus está entrando em Jerusalém, que dia era aquele? Qual era o dia da semana em que Jesus entrou montado num jumentinho em Jerusalém? Os nossos irmãos católicos sabem muito bem, porque todos os anos os católicos celebram essa data. Eles chamam Domingo de Ramos, porque foi naquele domingo que a multidão começou a colocar ramos de palmeiras para que Jesus passasse com o jumentinho. E você que nos assiste em casa deve conhecer muito bem essa tradição. O Domingo de Ramos. O Domingo de Ramos celebra o momento em que Jesus monta no jumentinho e entra na cidade de Jerusalém. E eu pergunto, por que é que Cristo fez isso? Por que Jesus escolheu um jumentinho? Porque assim eram coroados os reis em Israel. O próprio profeta Zacarias havia predito que o Messias deveria aparecer montado num jumentinho cria de jumento. E quando a multidão viu Jesus se aproximando, e a fama de Cristo já havia se espalhado por todas as regiões, como aquele que curava, como aquele que ressuscitava, como aquele homem de poder, e eles pensavam,
chegou o momento de coroarmos a ele o rei. E quando a multidão começou a clamar, Hosanas ao que vem, em nome de Davi, Jerusalém inteira entrou em convulsão. E quando Jesus chegou próximo ao templo, ele o purifica novamente, expulsando os cambistas de lá. Mas acontece algo que talvez você nunca parou para pensar. Quando a multidão pensava em coroar Cristo como rei, ele desaparece. Ele não aceita ser coroado. E ele sai da presença de todos. Por que é que ele fez isso? Eu disse para vocês de que esse era um domingo. E sabe que dia era esse domingo no calendário judaico? Era o 10º dia do mês de Abib. Você se lembra que eu falei há pouco sobre o que acontecia lá em Israel no 10º dia? Quem se lembra? O cordeiro era separado. O que fez Cristo quando ele entrou em Jerusalém? Ele próprio se separou como cordeiro pascal. Ele se separou como sacrifício. Agora faça a conta comigo. Se aquele dia foi o dia 10, um domingo, a segunda foi dia 11, a terça 12, a quarta 13 e a quinta 14. Em que dia morria o cordeiro pascal? Dia 14. Que horas? Ao crepúsculo da tarde. Sabe o que significa ao crepúsculo da tarde? Próximo ao pôr do sol. Naquela quinta-feira, Jesus disse assim para os seus discípulos: vão e preparem a Páscoa. Peçam um cenáculo emprestado. Diga para o dono que o Senhor precisa dele. E os discípulos foram e prepararam a Páscoa. Agora, como que a Páscoa era preparada? O cordeiro tinha que morrer. As ervas amargas tinham que ser preparadas. O pão tinha que ser asmo. E ao longo dos milênios, os judeus introduziram um novo elemento na Páscoa, que não estava originalmente aqui em Êxodo 12, foi o puro suco da uva. A Bíblia chama de vinho. Então, ali no cenáculo, em Jerusalém, naquela quinta-feira à noite, a Páscoa foi preparada para os discípulos. E quando Jesus chegou, ele disse para os discípulos assim: há muito desejei comer convosco esta Páscoa. Por que Jesus disse isso? Não era a primeira Páscoa que ele celebrava, mas ele disse essas palavras porque seria a última. E ali, pela primeira vez, o tipo encontrou o antítipo. O cordeiro morto encontrou o cordeiro vivo. Nas palavras de João Batista, em João 1,29, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Pela primeira vez, o tipo encontrou o antítipo. E quando Jesus estava ali, diante do Cordeiro Pascal, o que ele fez? Jesus fez a transição das economias de salvação. Por mais de 1000 anos, esses animais apontavam para a morte do Messias, mas agora o Messias chegara. E esses animais perderam seu valor ritualístico, porque o próprio Filho de Deus morreria na cruz do Calvário. Jesus fez a transição das economias, e naquela noite de quinta, Jesus completou, cumpriu a cerimônia da Páscoa, e a partir daquela quinta, a Páscoa não mais deveria ser celebrada. E em lugar da Páscoa, Jesus estabelece uma outra cerimônia, que nós chamamos de cerimônia da comunhão, ou cerimônia da Santa Ceia. Ali já estavam os pães asmos, ali já estava o suco. Mas antes de participar desses emblemas, Jesus se abaixou diante dos apóstolos e começou a lavar os pés de cada um. Você conhece a história? João capítulo 13. E interessante, você que está nos acompanhando aí pela TV, Jesus lavou os pés, depois ele voltou à mesa, depois ele comeu pão com os discípulos, depois ele bebeu puro suco de uva. Eu pergunto, é assim que você celebra a ceia? É assim que você está celebrando, como Jesus orientou em sua palavra? Você participa do lava-pés antes da ceia? Você come o pão, todos comem o pão, depois todos bebem o vinho? Não, pastor, não é assim que acontece na minha igreja. Amigo, será que nós não temos que voltar para a Bíblia e sermos mais bíblicos em nossos procedimentos? Pois é assim que a ceia deve ser celebrada. Se eu não lavar os pés do meu irmão, eu não posso participar dos emblemas. Se eu não comer o pão, eu não posso tomar do vinho. Só existe ceia
se houver os 3 simbolismos. Agora, nós, como cristãos, podemos fazer 2 coisas. Ou você obedece o que Cristo disse em sua palavra, ou você pega esse livro e rasga e joga fora. Porque nós não precisamos de igrejas, nem um cristianismo que se aparte da palavra de Deus. Ou a gente pratica o que esse livro ensina, ou você então rasga ele. Se nós queremos ser cristãos, nós temos que fazer como Cristo ensinou. Nós temos que ser 100% bíblicos. Nós não podemos nos conformar com costumes e tradições humanas. Nós temos que embasar nossa fé na cristalina palavra de Deus. Terminado a ceia, uma única vez a Bíblia declara que Jesus cantou. Só que Jesus cantou uma música com os discípulos. E após haverem cantado, Jesus foi para o jardim orar. Depois se retirou um pouco mais a sós. E ali nós temos a noite da agonia. Enquanto Cristo estava agonizando, ele fez uma oração ao Pai. Você conhece a oração? Jesus disse assim: Pai, se possível, passa de mim o quê? Esse cálice, todavia não seja como eu, e sim como tu queres. A resposta de Deus foi o silêncio. Em outras palavras, não é possível resgatar a humanidade a não ser com o teu sacrifício. Você é o Cordeiro de Deus. Assim como os cordeiros morriam no santuário, você terá que morrer. E pela única vez no ministério de Cristo, ele experimentaria a separação do Pai. E era isso que cortava o coração de Jesus. Ele nunca saíra da comunhão do Pai. Mas ao assumir o peso dos pecados da humanidade, o Pai teria que ocultar sua face da presença do Filho. Quando foi exatamente meia-noite, Jesus chegou com a turba e deu um beijo em Cristo. Esse era o sinal da traição. Os soldados logo prenderam a Cristo. Começaram a bater em Cristo. E naquela madrugada, Jesus foi injustamente julgado e condenado. E quando foi às 9 da manhã, Cristo foi crucificado. Quantas horas esteve Jesus pendurado naquela cruz? Exatamente 6 horas. Ele foi crucificado às 9 da manhã, na hora em que morria o cordeiro matutino do santuário. Ele esteve na cruz até às 3 da tarde, e ele morre 3 da tarde, na hora em que morria o cordeiro vespertino. Com isso, eu chego à conclusão de que Jesus, com 12 anos, ele descobriu de que ele tinha um ano para morrer. E segundo a profecia de Daniel 9, 24 a 27, seria na metade da 70ª semana, ano 31. Jesus sabia o mês que ele morreria, mês da Páscoa, Abib, primeiro mês. Jesus sabia o dia que ele iria morrer, 15º dia. E Jesus sabia a hora, 15 horas. Tudo estava na profecia. E o mais maravilhoso é que mesmo sabendo do dia da sua morte, Jesus não deu um passo sequer para trás. Por quê? Por amor a você. Por amor a mim, por amor a você. Por amor a você, que não havia compreendido até hoje o significado da Sexta-feira Santa. E sabe por que existe uma Sexta-feira Santa? É porque nessa sexta-feira, um santo morreu. É por isso que existe uma Sexta-feira Santa. Hoje, nós devemos celebrar a morte de Cristo, porque a sua morte nos traz vida, nos traz vitória. Pastor, eu não entendi. Alguma coisa eu perdi. O senhor disse que o cordeiro era separado no 10º dia, e Cristo entrou em Jerusalém num 10º dia. O senhor disse que o cordeiro pascal morria no 14º dia, mas o 14º foi a quinta-feira, e Jesus morreu numa sexta, no 15º. Nós não perdemos então todo o simbolismo do cordeiro pascal? Não morreu Jesus num dia errado? Não. Não, porque na cruz, Jesus não é cordeiro pascal. Quem é Cristo na cruz? Jesus é cordeiro pascal na ceia. E é por isso que o apóstolo Paulo, em sua primeira carta aos Coríntios, quando ele vai orientar sobre a celebração da ceia, Paulo diz assim: quando vocês se reunirem para celebrar a ceia do Senhor, não façais com os molhos da tristeza, mas com os molhos da alegria, porque Cristo, nosso cordeiro pascal,
foi imolado. Jesus é Cordeiro Pascal na ceia. Quem é Cristo meia-noite? Quando Judas o beija e ele é preso. O que aconteceu meia-noite lá no Egito? A Páscoa foi instituída. Quem é que morreu? Todos os primogênitos. Nas casas onde não havia o sangue. Meia-noite, Jesus é o nosso primogênito. É aquele que morre para que nós tenhamos vida. Porque quando o seu sangue é passado nos umbrais do nosso coração, nós somos poupados da morte. Por isso Cristo declarou: aquele que crê em mim, ainda que morra, o quê? Viverá. Os que têm a Cristo no coração não temem nem mesmo a morte. Sabe por quê? Porque a promessa é: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Nós não temos nada a temer nesse mundo, a não ser o pecado. Nós devemos temer o pecado, porque o pecado nos separa de Deus. Então, quem é Cristo na cruz? Se ele não é o Cordeiro, Moisés e Paulo respondem essa pergunta. Ambos escreveram assim: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Sabe quem é Cristo na cruz? Ele é um maldito. Por que ele é maldito? Porque ele assumiu o seu pecado. Porque ele assumiu o meu pecado. Na cruz, Jesus não é o Filho amado de Deus. Ele é o odiado de Deus. E como odiado, ele tem que morrer. Por que ele tem que morrer? Porque ele assume nesse momento o pecado de toda a humanidade. Você entende por que hoje é Sexta-feira Santa? Porque nela um santo morreu. Alguém que nunca havia pecado, que não merecia morte, mas mesmo assim, ele não voltou atrás. Eu queria mostrar algo para vocês. Esse pequeno panfleto me acompanha há quase 30 anos. E foi numa Sexta-feira Santa, há quase 30 anos atrás, que alguém foi na minha casa e me entregou esse panfleto, que tem aqui um garoto, uma garota, uns cravos e uma cruz. E nele está escrito assim: a vida em sua morte. Foi o ano de 1985. Eu tinha 13 anos de idade. Eu estava assentado na sala da minha casa, naqueles dias, assistindo televisão. Havia chovido muito, a minha rua estava alagada. E quando me deram esse convite, falando de que haveria por ali um estudo a respeito da morte de Jesus, no primeiro momento eu não me impressionei, mas depois eu senti o desejo de ir lá. E quando lá cheguei, havia um homem, alto, um pouco corcunda, chamado Emanuel Ruela. Ele era um médico. E esse médico deixava a sua casa todas as noites, deixava o seu emprego, as suas atividades, e foi para um bairro da periferia em Vitória falar do amor de Jesus. Eu, com 13 anos, comecei a assistir todas as noites essas mensagens. E ainda parece que eu ouço ainda na minha mente a sua voz, falando do sacrifício de Jesus, do amor que Cristo tem por cada um de nós. E de que na Semana Santa a gente tem que parar para celebrar o amor dele, o amor que o levou à cruz. O Arautos do Rei cantou há pouco que nós conhecemos o céu. E por que você pode conhecer o céu? Porque ele conheceu a cruz. E uma cruz que não era dele. Eu, com 13 anos, já havia começado a beber e a fumar. E já frequentava, naquele tempo a gente chamava de discoteca. Na sexta-feira, eu fui para o auditório e depois fui para a discoteca. No sábado, eu fui para o auditório e depois fui para a discoteca. No domingo, eu fui para o auditório e não consegui ir para a discoteca. Porque a história do homem do Calvário estava mexendo no meu coração, com apenas 13 anos de idade. E eu percebi que esse Cristo tinha um plano diferente para a minha vida. Eu percebi que beber, fumar ou estar fazendo outras coisas que prejudicavam o meu corpo não agradavam a Ele. E quando eu conheci a história da cruz, daquele homem que sem nunca ter pecado,
se deixou levar até o Calvário, eu percebi que Ele tinha um plano para a minha vida. Assim como eu tenho certeza que Ele tem um plano para a sua vida. Você pode estar aí sozinho em casa, diante dessa televisão. Ou talvez sentado num sofá com tua esposa e nem sabe onde os filhos estão. Talvez você é um jovem que tem passado por momentos difíceis na vida e tem caído no mundo das drogas. Talvez você é uma bela garota, mas os problemas da vida te fizeram chegar no chão. Há esperança para você, porque o homem do Calvário tem um plano para a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Quando você se encontrar no homem da cruz, você nunca mais será o mesmo. Há quase 30 anos eu conheci Jesus. E por vezes eu me fico perguntando quem eu seria, aonde eu estaria, se não fosse o homem da cruz. Você que está comigo nessa noite, você precisa abrir seu coração a Cristo. Você precisa entender o sacrifício que foi feito naquela sexta-feira. Você tem que conhecer aquele que se fez maldito no seu lugar. E eu queria terminar contando uma história que eu ouvi de um professor meu há alguns anos. Vários jovens da igreja adventista foram para o sul do Brasil numa programação especial. E quando eles voltavam dessa viagem, num ônibus alugado, houve um acidente terrível e dezenas desses jovens morreram. Me parece que 3 corpos foram levados para Belo Horizonte. Mas a maioria deles, mais de 20, eram membros de uma igreja adventista aqui de São Paulo. E numa manhã, mais de 20 caixões ocupavam a plataforma da igreja. Esse foi um evento que teve repercussão nacional. Vários jornalistas para ali concorreram. E enquanto os pastores estavam na sala pastoral, se preparando para pregar a mensagem, um desses repórteres mais audaciosos interrompeu a conversa e perguntou assim para os pastores: que mentira vocês irão contar agora para a igreja? O que vocês dirão para enganar esse povo? Eu só acredito no homem e nele vivo. Ele saiu da sala. Meu professor contou que naquela hora a palavra foi pregada. Os corações foram confortados. Lágrimas foram enxugadas. Mas no dia seguinte ele fez questão de ir a uma banca de jornal, comprar o jornal onde aquele repórter era o articulista. E quando ele abriu o jornal na página que o repórter escreveu, ele encontrou uma matéria em letras garrafais que dizia: cerimônia fúnebre, conforta fiéis e converte jornalista ateu. Nas entrelinhas da matéria, o repórter escreveu: quando eu saí da sala pastoral, eu me assentei no último banco da igreja. E quando a mensagem começou a ser pregada, eu descobri que Cristo estava vivo. Era eu quem estava morto. E num único momento da minha vida que eu fiquei humilde, Ele desceu da cruz para me abraçar. No único momento da minha vida que eu fiquei humilde, Ele desceu da cruz para me abraçar. Eu vou chamar o quarteto agora. Eles irão cantar. E você que está comigo nesse auditório, se nesta hora você quer ficar humilde para que o homem do Calvário abrace você, eu vou convidar você a vir aqui à frente e tomar uma decisão, que é a decisão mais importante que um ser humano pode tomar. A decisão de permitir que Cristo seja entronizado no trono do coração. Permitir que Jesus tome conta da sua vida. Mas eles não vão começar a cantar até que eu veja vir a primeira pessoa. Quem é o primeiro? Louvado seja Deus. Você que me assiste em casa, você não está conosco aqui nesse auditório, mas você está em casa sentado, ou talvez numa de nossas igrejas. Eu vou pedir agora os pastores presentes, ou os anciãos, que se dirijam à frente da igreja para receber você. E você que está no auditório, numa igreja, em qualquer lugar assistindo, você venha até esse pastor, até esse ancião, e tome a sua decisão. Se você está sozinho em casa,
Abra o seu coração a Deus e faça oração. Peça a Jesus para que te aceite, do jeito que você está, para que pela graça dele um dia você seja como ele deseja e como ele quer. Cada dia um novo dia pra você recomeçar e buscar de coração o Senhor, apoiando no futuro, tropeçando no passado, mas andando e clamando por perdão. Não importa o pecado, não importa o pecador, Deus te aceita se você permitir. Se o Espírito falar, deixa a salvação entrar. É agora, não há tempo, tome a cruz. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Se você não vê motivos pra sua vida continuar, se você se acha indigno para Deus, este é o seu momento, não o deixe escapar. Não demore, venha a Cristo sem tardar. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não resista mais, se entregue ao Pai. Hoje é dia de decisão. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Não rejeite a luz, se liberte do mal. Deus não vai desistir de você. Lucas
Lucas 15 nos ensina de que a alegria no céu por um pecador que se arrepende. Por certo, aí na sua igreja, no auditório, ou você em casa, muitos também vieram à frente, se colocaram de pé. Mas eu não posso orar, porque existem alguns ainda nesse auditório, aí em casa, nas igrejas, que não tomaram a decisão ainda. E antes que eu ore, eu queria convidar você que viesse à frente. Aqui no auditório há pessoas que ainda não tomaram sua decisão. Eu queria que você raciocinasse comigo por um instante. Será que você é mais sábio do que Deus para controlar sua vida? Será que você acha que você tem capacidade de tocar o seu trabalho, a sua empresa, os negócios, a família, longe dele? Será que você tem mais inteligência do que o teu Criador para administrar as coisas na sua vida? Por isso eu queria te convidar a ficar de pé e vir aqui à frente. Cedo ou tarde na vida, nós percebemos que nós não somos nada e nem sabemos nada. Não espere um divórcio bater à sua porta. Não espere um filho de 18 anos cair no mundo das drogas. Não espere alguém que você ama contrair um câncer para olhar para o céu. Sem nós, Deus é Deus. Sem Ele, nós não somos ninguém. Mas se você não abrir o seu coração a Cristo, para que Ele entre, Ele nunca vai forçar. Sabe por quê? Quem força é o diabo. É o diabo que força. Cristo não força. O Apocalipse diz: eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus não vai te empurrar para o céu. Ele pagou um alto preço na cruz, mas Ele não vai te empurrar para o céu. Essa tem que ser uma decisão tua, uma decisão pessoal, uma escolha racional, uma escolha inteligente. E talvez até hoje à noite você duvidava da existência de Deus. Se você duvida da existência de Deus, eu pergunto para você: quem é agora que está apertando o seu coração? Por que parece que você perdeu o seu chão? Você não percebe que é o Espírito Santo chamando você pelo nome? Tome agora a sua decisão. Levante-se e venha. Os pastores e anciãos vão te receber. Você não está na igreja, está sozinho em casa? Faça uma oração silenciosa a Deus agora. Entregue sua vida a Ele. Só Ele pode dar sentido que você precisa. Deus seja louvado por outras decisões que estamos vendo tomando. Esta é a maior decisão de nossas vidas. Há quase 30 anos eu tomei a minha, e não há um só dia que eu me arrependa. Ele vai fazer por você tudo o que você precisa. Um dia, você vai poder encontrá-lo face a face no céu e agradecê-lo por tudo que Ele fez naquela sexta-feira santa. Só existe sexta-feira santa porque um santo morreu no meu lugar, para que eu tivesse vida. Feche os seus olhos, ore comigo. Pai, obrigado porque em momento algum o Senhor voltou atrás. Obrigado porque aquela cruz não era tua, ela tinha as nossas dimensões. Nós deveríamos estar pregados lá, porque nós somos rebeldes, nós quebramos tua lei, nós pecamos contra o Senhor. Mas maravilha das maravilhas, o justo morre para que o pecador viva. Hoje nós temos esperança de vida eterna, porque graças ao Senhor, o preço do nosso pecado foi pago. Satanás não tem mais do que nos acusar, porque todas as acusações que ele faz são falsas, porque nós fomos lavados e alvejados no sangue do Cordeiro. O teu sangue alcançou nossa vida. Ele ungiu os umbrais do nosso coração e mente, e nós estamos agora prontos para servir ao Deus vivo. Pai, no nosso auditório várias pessoas tomaram sua decisão essa noite. Abençoe a cada uma delas. O Senhor as conhece,
sabe onde elas moram, o nome, o que se passa agora no coração. Por favor, abraça cada uma delas. A esses que estão nas igrejas, nos auditórios, espalhados pelo Brasil inteiro, por favor, que o teu Espírito abrace-os agora. A esses que estão em casa, nos assistindo sozinhos, Pai, que eles sintam a presença dos teus santos anjos e que a nossa vida seja transformada. E muito obrigado, porque há na história uma Sexta-feira Santa. Em nome de Cristo nós oramos. Amém. Obrigado pela sua presença. Amanhã, nesse mesmo horário, eu espero todos vocês. Que Deus os abençoe. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu